Olá, tudo bem? Estamos com mais um programa Pontuando com um título que é um título discutível, né, em vários níveis, porque ele pode inclusive nos levar a pensamentos prontos ou opções de pensamento. Desigualdade social, né? Nós vamos pegar um texto aqui, que é o texto da Oxfam Brasil. Primeiro, quem que é o Oxfam Brasil? A Oxfam Brasil é um escritório, né? Brasil, porque ela tem outras sedes no resto do mundo. Ela é um escritório em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Ela promove o combate à discriminação de raça e gênero e o respeito à diversidade, por isso quer ampliar a presença dessas pessoas na sua equipe. É uma organização da sociedade civil brasileira fundada em 2014, que começou a operar em 2015 e tem como missão contribuir para a construção de um Brasil mais justo, sustentável e solidário, que enfrente as causas da pobreza, injustiça social e as desigualdades. Desigualdades essas de gênero, raça, renda, território, inviabilizam o desenvolvimento do país e afetam toda a sociedade, gerando exclusão e pobreza, aumentando violência, inseguranças, injustiças, supressão de direitos, diferenças nas oportunidades de desenvolvimento. A Oxfam Brasil busca sensibilizar, engajar, unir pessoas de diversos setores da sociedade para desnaturalizar e combater as desigualdades, gerando mudanças e influenciando a agenda pública. Essa é a Oxfam Brasil. Bom, mas o texto que eu vou ler da Oxfam Brasil é um texto que fala exatamente da desigualdade social. E o título dele é Desigualdade Social, um panorama completo da realidade mundial, mas nós vamos falar de Brasil também. Esse texto, esse tema, ele é muito bom para Enem. Só que ele é um tema meio escorregadinho, ele é um tema um pouco perigoso, né? Por que perigoso? Porque começa a aparecer ideologias, tá? Num outro texto aqui, que eu vou fazer algumas passagens, ele explica que é o texto do História do Mundo, Curiosidades sobre Desigualdade. Ele faz uma viagem sobre o tema, talvez um pouco mais completa, que ele pega a desigualdade social e fala também de ideologia. Então, ele fala que a desigualdade social é a distância que separa as classes sociais mais ricas das mais pobres. Esse é um problema enfrentado em larga escala, tanto no Brasil quanto no mundo. Agora, existem outras desigualdades na sociedade que não são, que são da sociedade, ou seja, são sociais, mas não são necessariamente de renda. Existe desigualdade de oportunidades, né? Você pode, por exemplo, ter pessoas com uma renda razoável que, às vezes, por uma outra configuração política ou de sociedade ou de etnia, não têm iguais oportunidades. Então, mas, normalmente, o foco central da desigualdade social é a questão que separa as rendas. Então, esse site aqui, História do Mundo, define o seguinte: o termo desigualdade social é um conceito sociológico e econômico que designa a diferença existente entre classes sociais. As nossas sociedades do mundo inteiro são divididas em classes. Os países que haviam tentado retirar esse conceito de governança em cima de classes, que seriam países socialistas e comunistas, não continuam, né? E embora alguns ostentem que permanecem comunistas, ou que permanecem socialistas, ou que tenham um socialismo de Estado um pouco mais avançado, ainda que tenham ricos e muito ricos e tudo, como é o caso da Suécia, Dinamarca, Noruega,
ainda assim, lá existem classes, só que as diferenças de classes são pequenas. A Rússia, que era soviética, que teria, em termos, abolido classes, hoje em dia tem classes sociais. A China, que teria passado pelo sistema comunista em tese, hoje em dia exibe classes sociais, porque lá tem milionários, tem uma classe média, 40% da sociedade chinesa é de classe média, existem um percentual pequeno de milionários e existe um percentual de pobres e até de pobreza extrema, mas a pobreza extrema lá, pelo país ter enriquecido muito nesses últimos 50 anos, a pobreza extrema lá foi quase erradicada, mas ainda tem pobreza. Portanto, nós lá ainda temos classes. Bom, então, a desigualdade pode ser medida pelas faixas de renda comparadas. Há um método de comparação de médias das faixas de rendas mais ricas com as faixas de rendas mais pobres. Claro que nem todo rico é milionário, né? E nem todo pobre é miserável. Existem gradações na classe mais alta, na classe mais baixa e nas classes intermediárias. Tem as classes A, B, C, D e E, e deve ter alguma coisa além da A, e o lumping social que é abaixo da E. Não vamos teorizar muito sobre isso. Depois ele fala de desigualdade social e ideologia. Sempre houve a construção de uma ideologia das classes dominantes que visasse a manter a dominação das camadas sociais mais baixas. As teorias de Jacques Bossuet, eu acho que é assim que fala, um teórico político francês do século XVII, são a prova disso. Não vamos entrar nesse conceito, se você quiser estudar. Jacques Bossuet é Bossuet, né? Você fique à vontade. Também houve uma tentativa pseudocientífica no século XIX, o darwinismo social de Herbert Spencer, de formular uma teoria que supostamente justificasse a inferioridade de povos, por exemplo, como africanos, indígenas e orientais. Essa teoria defendia a pobreza nesses continentes do sul, sem considerar o colonialismo e o imperialismo que levava os países africanos, americanos e asiáticos à situação de miséria a qual chegaram e que permanecem muitos até hoje. Bom, as ideologias sempre foram instrumento de dominação, e ele aqui entra na ideia de Karl Marx. Segundo Karl Marx, as ideologias que mantêm o proletariado submetido à burguesia. O ideólogo alemão, que é filósofo, sociólogo e economista, identifica a existência de uma infraestrutura, ou seja, meios materiais e uma superestrutura, ideologia, Estado e sistema jurídico, domínio de informação e etc., que suportam ideologicamente um sistema de dominação. Bom, mas aí ele já está justificando a dominação. E a gente quer falar mais de desigualdade. Mas para você não ficar sem instrução nenhuma, a gente vai ler mais um pouquinho. A origem da desigualdade está, segundo Marx, na presença, ou seja, na diferença de classes sociais. Segundo Marx, pelo que estou entendendo, classes vão sempre existir, mas se as diferenças forem muito grandes, nós podemos ter alguns muito ricos e alguns muito pobres. O sistema provocado pela divisão de classes sempre beneficia a burguesia. Antigamente existia a aristocracia e o resto, quer dizer, eram praticamente duas classes, nem sei se era competente o conceito de classe naquela época, né? E é possível abolir a desigualdade social? Para além da perspectiva revolucionária que visa no fim do capitalismo e das classes sociais, nós temos as perspectivas reformistas que objetivam a redução das desigualdades sem pregar o fim do capitalismo. Já as teorias marxistas pregam o fim do capitalista. Uma dessas perspectivas que não prega o fim do capitalismo é a social-democracia, modelo que no início do século XX foi resgatado na metade do século XX por países nórdicos, né? Algumas nações no início do século, depois no final do século XX, países nórdicos mantiveram isso aí, e alguns países da Europa que não eram nórdicos também. Propostas sociais-democratas, por exemplo, na Finlândia, Noruega, Suécia, acho que Dinamarca também. Tá. Depois ele vem falar da desigualdade social no Brasil, e ele faz uma comparação, por exemplo, de Paraisópolis, que é uma favela que tem em São Paulo, que próximo dela tem a opulência. Vamos ao texto
da desigualdade social, que é o texto de 15 de 6 de junho de 2021, um texto cujo nome eu já falei aqui, é um panorama completo da realidade mundial, tá bom? 15 de 6 de 2021 é o portal da Oxfam Brasil, www.oxfam, Oxfam escreve com X, oxfam.org.br/blog/desigualdade social, e o título, um panorama completo da realidade mundial. Repetindo o título para você poder procurar lá, se você quiser ler essa reportagem que eu vou ler com você aqui, porque eu vou tirar algumas partes. Desigualdade social, um panorama completo da realidade mundial no blog do Oxfam. Vamos lá. A desigualdade, ela é oriunda de processos relacionais na sociedade. Ela condiciona, limita ou prejudica o status e a classe social de uma pessoa ou de um grupo e, consequentemente, interfere em requisitos primários para a qualidade de vida. Esse conceito, para você que vai fazer uma redação, ou para você que está tentando entender um pouco das várias formas que se olha isso aí, ou se situar no mundo, o mundo sempre foi desigual, esse conceito é muito importante, tá? Como ele falou lá de darwinismo social, que algumas pessoas têm menos capacidade, menos competência, nascer assim alguns povos, isso é injusto, porque quando você submete um povo de qualquer etnia à privação, você o domina e você tem mais oportunidades do que ele acaba ficando inferiorizado, não inferior. E se você imaginar o mundo, né, as pessoas são desiguais não em oportunidades diante do mundo, e sim em qualidades pessoais. Isso é admissível. Alguns que você der a mesma oportunidade, vamos dizer assim, você nasceu, o mundo não tem nenhuma estrutura. Você pode caçar, pescar, nadar, o ar que você respira é o mesmo, você pode subir numa árvore, você pode colher frutos, você pode plantar, você pode aprender a fazer uma opção de coisa e tal. Alguns vão se destacar mais, outros vão se destacar menos. Por quê? Não sabemos, né? São aptidões inatas que têm a ver com aculturamento, tem a ver com percepção, tem a ver, às vezes, com uma oportunidade que um grupo familiar dá para alguém que é muito inteligente, um outro grupo familiar, alguém muito inteligente não tem essa oportunidade, então não sobressai, mas as inteligências são razoáveis, ou alguém tem mais facilidade, tem mais inteligência. Desigualdade pessoal de indivíduos existe. A desigualdade social que nós estamos trabalhando aqui é a ideia de que, séculos após séculos, grupos dominantes tentaram manter outros grupos como dominados, e isso criou uma desigualdade social. Então, essa desigualdade que nós estamos discutindo aqui não é aquela de oportunidade pessoal ou capacidade pessoal. Nós estamos falando de sociedades constituídas com um Estado onde as relações passam a ser desiguais, porque alguns conseguem buracos nos sistemas onde eles têm oportunidades e outros não. É disso que nós estamos falando. Esses aspectos abrangem liberdade de expressão, de escolha, satisfação no trabalho, acesso a direitos básicos como voto, saúde, educação, habitação e saneamento básico, ok? Abaixo você verá um panorama mais ou menos completo, ele diz completo, mas eu digo que é mais ou menos completo, sobre a desigualdade social, suas causas, consequências e a relação desse fenômeno global com a democracia, as desigualdades racial, de gênero e de riqueza. Então, bem, ele já saiu um pouco da questão da desigualdade apenas de econômica, que o outro site da história tinha centrado mais os seus conceitos, embora tenha feito apreciações interessantes, e ele amplia um pouco o grau, porque você pode, por exemplo, você pode ter duas raças, duas etnias dentro de um país em que uma seja menos oportunizada que outra. Então ela vai ficar com a condição deslocada financeira ou de aproveitar as suas qualidades. No final, repercute numa desigualdade social. De gênero também, mulheres que recebem menos do que homens pela mesma função. De riqueza, né? Alguns conseguem amealhar com pouco trabalho muita riqueza, em detrimento de outros que trabalham muito e têm pouca riqueza. Então,
já é uma coisa explicitamente ligada à questão financeira. Bom, quais os grupos mais vulneráveis à desigualdade social é uma pergunta. A desigualdade social pode surgir por meio da compreensão coletiva dos papéis no extrato social, pelo predomínio de estereótipos, práticas racistas ou sexistas. Por este motivo, os grupos mais vulneráveis a ela, desigualdade, são pessoas de baixa renda, menor nível de educação, integrantes de minorias historicamente negligenciadas, por exemplo, negros, mulheres, índios, ciganos e imigrantes, por exemplo, em qualquer país. Eu diria algumas outras etnias que não têm oportunidade em alguns países. Teria que se pesquisar isso aí. Embora a desigualdade social seja diferente da econômica, as duas estão intimamente relacionadas. Foi o que eu disse no início. Se as divisões econômicas endurecem, as desigualdades sociais acentuam. Além disso, ela também pode ser estabelecida por meio de legislação discriminatória a partir do modo como as pessoas se comportam na sociedade. Às vezes, a legislação, por ela tratar de um tema de uma maneira linear, ela não oportuniza as diferenças. Então, alguns setores da sociedade não estão representados nessa lei, automaticamente estão excluídos, ok? Então, a desigualdade pode vir dessa forma também. Bom, a desigualdade pode ser subdividida em 3 tipos principais: econômica, social e política. Cada grupo reforça a composição e as características do outro. Logo, elas estão intimamente relacionadas e se auto-perpetuam. Espero que você tenha entendido esse parágrafo. Além disso, nenhum tipo de desigualdade ocorre primeiro em detrimento das demais. Por isso, essa é uma formação circular. Por exemplo, uma família é vítima de má distribuição de renda. Possivelmente ela terá crianças em situação de insegurança alimentar. Então, isso é um exemplo. Uma família é vítima de má distribuição de renda e existe a possibilidade, provavelmente, ela terá crianças em situação de insegurança alimentar. Com a saúde comprometida, elas aprenderão menos na escola e terão menos chance de realização profissional. Isso define bem a como inicia a desigualdade. Já a desigualdade econômica refere-se à concentração de renda e riqueza, enquanto a política remete à diferença de direitos de participação política e baixos níveis de inclusão em processos decisórios na cidadania. Aquilo que está escrito na letra das leis do Estado, na Constituição, não beneficia todos os grupos, não é extensiva a todos os grupos. E essa diferença de direitos de participação política e os baixos níveis de inclusão, em algumas categorias, em processos decisórios quanto à sua cidadania, acrescentam desigualdade, né? Por exemplo, o Brasil tem para mais de 50% de negros. A representação de, acho que até 60% de negros, pardos, morenos, sei lá, ou com origem em africanos, vamos dizer assim, né? Das etnias africanas que vieram para o Brasil, né? E que hoje são o povo brasileiro. Aqui a gente pode diferenciar com muita dificuldade quem que não é. Tem gente que é branca, filha de mulatos, de morenos, de negros e tal. Então, quem que é branco aqui, né? Branco não é só a cor da pele, etnia, né? Tudo bem. Então, 60%. Essas pessoas, elas não são representadas necessariamente no parlamento. 50% do Brasil, ou mais, 54% do Brasil, são mulheres. Elas não têm uma boa representação no parlamento. Então, a participação política dos grupos, das etnias ou do sexo não é exatamente igual. Então, aí reside uma desigualdade também. Além das 3 divisões de desigualdade, a gente pode ser agrupada como desigualdade vertical e horizontal. Esse conceito é muito interessante. Desigualdades verticais. As desigualdades verticais são baseadas no conceito de verticalização da riqueza e renda. A palavra vertical significa desigualdades baseadas na divisão entre pessoas no topo e na base social. A pirâmide social.
muito poucas pessoas no topo e uma base larga. Quanto mais larga for a base, quanto mais fina for o topo, maior a desigualdade. A tendência da, 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 da pirâmide social deveria ser fazer assim, porque essa quantidade de pessoas teria uma distribuição melhor. Então, por isso a palavra vertical significa desigualdade baseada na divisão entre pessoas em que estão no topo da pirâmide e na base da sociedade. Por sua própria natureza, o conceito de desigualdade vertical não diferencia a identidade de grupos de pessoas, mas atesta a diferença como base na renda mensal. Então, isso aí a desigualdade vertical é principalmente mensal, renda. Conforme foi dito acima, todos os tipos de desigualdade são interrelacionadas, é verdade, e se auto-perpetuam. Logo, famílias com filhos ricos terão mais chance de perpetuar sua riqueza e aquelas com filhos pobres perpetuar sua miséria. Mas o conceito vertical de desigualdade não é uma regra, mas uma tendência que poderia ser desmistificada a partir de interesses públicos e políticos. O público que reivindica e o político que dá voz a esses grupos interessados em mobilidade social. Entretanto, o interesse de minimizar a desigualdade, apesar de ser legítimo, é pouco provável, porque existem diversas variáveis escusas que não permitem que o ciclo seja roto. Essa frase aqui é interessante. É pouco provável, ele é legítimo. Legítimo, assim, é de direito da pessoa. Mas ele é pouco provável de acontecer. Existem diversas variáveis escusas que não permitem que o ciclo seja roto. Eu não sei o que exatamente ele quis dizer com isso, mas eu entendo que ele é pouco provável, porque essas variáveis elas não são muito fáceis de serem analisadas. Mas isso aqui pode ser um resquício de uma fala velada ideológica. Portanto, eu vou passar por cima e você analisa do jeito que você quiser. Vou ler de outra vez. Entretanto, o interesse de minimizar a desigualdade, apesar de legítimo, é pouco provável. 2 pontos. Existem diversas variáveis escusas, quer dizer, tortas, não legais, que não permitem que o ciclo seja roto. Roto, que eu entenda, significa uma coisa que está puída, está gasta. Mas ele aqui pode ter outro sentido, pode ter o sentido de roto que o ciclo seja fechado. Vamos deixar em aberto. Desigualdades horizontais. As desigualdades horizontais existem entre grupos diferentes e são baseadas em aspectos identitários. A de gênero, por exemplo, está na vanguarda, é a que mais está atuante, enquanto outras desigualdades horizontais incluem aquelas baseadas na etnia, ou raça, casta, religião, orientação sexual e deficiências. Olha bem, etnia e raça, quem estuda biologia e sabe que nós só temos uma raça humana. Mas as pessoas chamam de raça erradamente raça branca, raça negra, raça amarela, raça vermelha. Amarela seriam os congêneres dos japoneses, vermelha seriam os congêneres dos indígenas e de alguns indígenas e indonésios e chineses, branca seria o do norte da Europa, latinos, anglo-saxãos, e negros seriam os da África originariamente. Porém, dentro dessa raça, né, o branco que é negro, o ser humano que é negro, existem várias etnias. Então, o negro, por exemplo, tem os bantus, tem os congoleses, são raças, são etnias diferentes que eu, sinceramente, não sei dizer aqui agora para você. Na Europa, você tem lá alguns latinos que são diferentes entre si, mas você tem anglo-saxões, você tem povos germânicos, você tem os nórdicos, que são etnias diferentes ali dentro, e dentro dessas etnias tem outras classificações. Aqui na América do Sul você tem índios de etnias indígenas ou povos nativos que são de etnias diferentes. Você não vai dizer, por exemplo, que os indígenas ou os nativos da América
dos Andes é parecido, são similares aos nativos aqui, da indígenas nativos brasileiros. E dentro dos próprios brasileiros existem etnias diferentes, certo? Bom, então é isso aí. Quer dizer, essas pessoas, em termos de classe, elas poderiam estar todas no mesmo lugar. Mas existe uma desigualdade entre elas, às vezes, né? As mulheres, por exemplo, estão ali ao lado dos homens, mas às vezes tem desigualdade de oportunidade. Então, a desigualdade espacial está contida na horizontal e diz respeito à localização geográfica, sendo a mais comum as desigualdades existentes entre áreas urbanas e rurais. Isso também ocorre. No Brasil, percebemos claramente essa divisão em grandes centros urbanos, formados por um núcleo econômico, social e político central, e as áreas periféricas onde estão estabelecidas comunidades. Nos pontos mais nobres e mais centrais da cidade, no seu entorno em geral, você tem bairros melhores, a periferia é bem afastada do centro político, dos centros de decisão, e normalmente tem baixa assistência e são mais precarizados. Esses locais são conhecidos por suas condições precárias, maior vulnerabilidade, desastres naturais, violência e elevada estigmatização. É o caso de favelas, por exemplo, nas grandes cidades, onde às vezes tem lá bandidos e olha-se para a favela como se lá todo mundo fosse bandido. É complicado, né? Estigmatizados. E padece de violência. E quando ocorrem desastres, quando tem chuvas, por exemplo, encostas dessas, normalmente em lugares onde eles são menos assistidos, constroem de qualquer maneira, com casas que não têm reforço, e precarização de esgoto e acesso à água, água limpa, e assim, etc. Vamos lá. Essa outra forma de estigmatização de pessoas afeta diretamente seu acesso às oportunidades, o que determina suas vivências e expectativas. Quais são as principais causas da desigualdade social? Primeiro, falta de acesso à educação. É uma das principais causas da desigualdade. Isso ocorre porque a qualidade de ensino oferecido e a capacidade de aprendizagem dos alunos está condicionada a vários fatores. Contexto escolar, localização e interesse de seus membros são apenas alguns dos exemplos. Falta de acesso à educação. A educação, ela, além de socializar, a educação é muito confundida com você ter informação ou com você ter instrução. Instrução para entender uma nota fiscal, instrução para entender um pouco da física do mundo, da química, dos remédios e tal. Agora, existe um aprofundamento disso aí quando você entende contextos históricos, quando você discute ideologias, quando você discute gênero, quando você discute raças, etnias, quando você discute filosofias, quando você olha para filósofos de todos os povos, não apenas os europeus, quando você estuda a história e o desenrolar da história do seu país, as causas de alguns acontecimentos, as causas de algumas desigualdades. Isso tudo torna o ser humano crítico. A educação, ela tem sido mais instrutiva do que elucidativa e que vem a criar senso crítico. Porém, mesmo sendo instrutiva, apenas ou em boa parte instrutiva, ela ainda qualifica melhor a pessoa, porque ela tem oportunidade de leitura, ela tem oportunidade de socialização, de conhecer outras pessoas e de ascender socialmente. Agora, a educação precisava de aprofundar um pouco mais os seus conceitos de senso crítico e de qualificação individual, pessoal e dos grupos, de maneira igualitária, de forma que essas pessoas tenham capacidade de participação política. Então, não só o acesso, falta de acesso à educação, mas falta de acesso à educação de qualidade esclarecedora. Isso aí já é um ponto de vista meu que eu estou colocando aqui. Você pode concordar ou não. Acredito que você não vai discordar. A educação influencia o capital social de uma pessoa. Acabei de falar. Ou seja, o potencial de reconhecer e ser reconhecido em um grupo. Esses grupamentos são formados principalmente baseados em objetivos comuns. Por isso, é habitual que seus integrantes compartilhem das mesmas impressões e oportunidades. Dessa forma, com direitos e oportunidades semelhantes, os integrantes de um mesmo grupo têm carreiras e empregos que os distinguem em relação aos demais estratos sociais. Essa distinção reforça a diferença salarial e, consequentemente, a desigualdade econômica e social. Mas presta atenção, nós não existimos só para trabalhar, nós não existimos só para ter emprego. Nós existimos porque nós existimos.
E isso aí tem que ser importante na educação também. Mas tudo bem, oportunidades na sociedade. A globalização também incrementa a desigualdade social, uma vez que um dos seus aspectos é a imigração em massa. Conforme as pessoas se deslocam em busca de oportunidade de trabalho e renda, as desigualdades são acentuadas. Essa é a opinião que é interessante, porque, por exemplo, quando você vê um país como a China, por exemplo, que está crescendo, 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 crescendo. Apesar de ser uma cultura muito diferente da nossa aqui, e a gente não visualiza o que está acontecendo lá dentro, não é tão diferente, mas a gente pensa que é, né? E você não visualiza o que está acontecendo lá dentro, a China, a China é até um pouco estigmatizada em termos de conceito, por causa dessa questão de Guerra Fria que rolou aí o mundo inteiro há muitos anos, as gerações novas têm essa herança de conceitos e tal. Então, ela é estigmatizada. Não estou dizendo que ela é boa ou que ela é ruim, estou dizendo que ela é diferenciada em relação a nós. Nós teremos que ir lá para dentro para ver que, na realidade, não é tão diferente assim. Mas eles têm muitas diferenças cruciais, sim. Tem. Alimentação, modo de viver, é uma população milenária e tal, tal. Então, o que acontece ali? A tendência sua é olhar para lá e falar, puxa, como aquilo ali está evoluindo. E como é que você sabe disso? Porque começou a sair ecos de informações lá de dentro, os produtos todos são lá de dentro. Então, você começa a achar que lá é a terra das oportunidades, como é na América do Norte, como é na Europa. A sua tendência de imigração é imigrar para um lugar que você tem bom conceito. E por que você tem esse bom conceito? Porque você começa a participar da vida deles, você tem informação. E os produtos deles chegam até aqui. E as pessoas de lá, você passa a conhecê-las também. Então, isso é globalização. Então, ela incrementa a desigualdade social, porque muitas vezes você faz a imigração, chega lá, não é aceito, não tem oportunidade. E às vezes você não tem preparo para viver conforme eles vivem. Isso aí acrescenta desigualdade. Isso acontece por motivos vários, mas principalmente pela diferença de idioma, que limita a chance de emprego e assim de receber um salário digno. Isso é um dos aspectos. Outra causa de desigualdade social é a estratificação da sociedade por classes. Sim, isso determina o nível de poder e de liberdade de cada grupo, especialmente porque o bem-estar econômico também influi nas decisões políticas, claro. Né? O financiamento de campanhas políticas por entidades e indivíduos, por exemplo, gera uma codependência que dificilmente leva a decisões em prol de indivíduos menos favorecidos. Claro, se você tem um deputado, ele tem muita visibilidade na sociedade, e alguém banca a carreira, a eleição dele, ele se torna um credor desse deputado. Esse deputado para de falar em seu nome e vai falar em favor dele. Isso tem acontecido muito, gente. Aliás, isso que é o mais acontece. Na América do Norte, por exemplo, eles acham que o lobby é uma coisa normal. Mas quem tem condição de fazer lobby é quem tem dinheiro. A sociedade, de maneira geral, faz lobby com as pessoas, com os deputados, senadores, para eles poderem votar isso, aquilo. Podem fazer pressão, porque tem direitos políticos. Mas lobby quem pode fazer são empresas, né? E lá não é visto como corrupção, aqui no Brasil é visto como corrupção, mas ele acontece. Bom, o gênero também pode influenciar a desigualdade social. O patriarcado e a distribuição histórica de papéis na sociedade tende a condicionar as oportunidades das mulheres. Elas ingressaram no mercado de trabalho tardiamente e por isso são subjugadas. Mas hoje em dia você já tem quase uma quantidade maior de médicas do que de médicos, você já tem uma quantidade maior de juízas que juízes, juristas mulheres que juristas homens, e em algumas profissões você já tem uma maioria feminina. Mas ainda não é uma coisa de igualdade de gênero. Uma outra coisa interessante, as mulheres são mais obstinadas. E as mulheres são mais cuidadosas, mais disciplinadas. Eu estou falando isso como professor. Eu noto, por exemplo, que as mulheres, às vezes, elas saem na frente. Se você der a oportunidade delas entrarem na concorrência, primeiro, elas têm uma inteligência equivalente a nós. Só que elas são mais disciplinadas, mais focadas. A maioria delas tem chegado aos primeiros lugares, aos postos que elas almejam, antes dos homens. Mas isso aí lá na frente dá um barato de que, né? Os caras dão uma travada nelas. Ou às vezes não pagam os mesmos valores. Ou às vezes não respeitam de maneira igual.
Bom, primeira coisa que tem que acontecer, os homens têm que consertar os seus comportamentos, porque o ideal seria que a sociedade seja bem dividida. Não é legal que você tenha mais mulheres que homens e mais homens que mulheres em nenhuma situação. Mas se isso acontecer, aconteceu, né? Vamos em frente. Bom, muitas vezes as mulheres enfrentam, peraí, embora sejam muitas vezes mais qualificadas que os homens, elas sofrem várias formas de assédio, desde o momento que deixam suas casas para chegar ao trabalho, até a execução de sua rotina laboral. Isso é verdade. A mulher ela é mais assediada, porque a mulher ainda é vista como sexo frágil, né? E sexo fraco. E isso é uma inverdade biológica principalmente. Muitas vezes enfrentam o ciúme e a possessividade de seus companheiros quando conquistam destaque no mercado de trabalho. Por quê? Porque isso aí tem uma herança atávica que diz que o homem é o gerente, a mulher é para a procriação nuclear e o homem é mais aberto para o mundo e gerencia. Quando a mulher consegue fazer também isso aí, ela resguarda ainda a capacidade de cuidar, por exemplo, de filhos, a função do homem fica muito diminuída. Eu não sei nem se isso seria ciúme pessoal, ciúme da mulher ser seduzida por outro homem. Eu acho que isso aí seria até um pouco de inveja. A sociedade ainda vai ter que se equilibrar em cima disso aí. E como ela não se equilibra, ainda falta, as mulheres perdem muita oportunidade. Bom, muitas vezes elas enfrentam ciúme e a possessividade dos seus companheiros quando conquistam destaque no mercado de trabalho. Isso é verdade. Você tem um marido que é médico e uma mulher que é médica. A mulher sobressai e o cara fica lá. Ou então o cara não chegou a ser médico, o cara é lá uma outra coisa qualquer. Isso complica um pouco, né? Quando é o contrário, não complica tanto. Parece mais naturalizado. Então a gente vai ter que ver que isso também é natural. Mulher, homem também. Não é fácil. Em outros casos, elas não têm meios seguros ou acessíveis para terceirizar cuidados com os filhos e os idosos da família. E as mulheres são cuidadoras por excelência, e nisso reside muito da sua capacidade de se ocupar dos problemas, né? Uma qualidade que elas têm. E os filhos sentem muita falta das mulheres. Infelizmente, eles sentem mais falta das mulheres que dos homens. Isso aí eu não sei, também talvez seja uma herança atávica também, não sei como é que a sociedade pode evoluir com isso. O fato é que tem que haver oportunidades para as mulheres, então tem que ter uma forma de terceirizar de maneira a não prejudicar os filhos, mas também não prejudicar a carreira das mulheres, suas realizações pessoais. Bom, por isso muitas mulheres precisam trabalhar em subempregos de carga horária parcial. Ainda enfrentam uma dupla jornada conciliando o trabalho de casa e os cuidados de outros integrantes da família. Todos esses fatores, assim como vários outros não listados aqui, limitam a oportunidade de ascensão profissional e de renda das mulheres. Mas isso está mudando um pouco. O mesmo ciclo acontece com negros. O racismo estrutural é evidente em nossas relações sociais. Após a abolição, os escravos libertos e seus filhos foram empurrados, entre aspas, para áreas urbanas periféricas, uma desigualdade espacial. Essas áreas são caracterizadas por falta de infraestrutura e poucas oportunidades de ascensão econômica, social e política. A desigualdade de oportunidades perpetua as divisões, o descuido e a redução de expectativas dos negros, que ainda sofrem várias outras formas de violência em seu dia a dia, simplesmente pelo fato de serem negros, ou seja, por terem a cor negra. É verdade. E a verdade é que eles foram colocados na situação de desiguais. Eles não são necessariamente. Quando você abre cotas, por exemplo, que as pessoas acham que é uma coisa horrível, porque o cara não estudou o que eu estudei, não tem o mérito que eu tenho, isso é uma bobagem, porque ele chega lá junto com você e passa na sua frente. Então, se ele teve que fazer uma prova com menos conteúdo que você, se é assim que você raciocina, e chegou lá e ele te supera, é porque aquela entrada ali não fez diferença. E ele te superou porque ele tem vontade, porque ele tem inteligência às vezes superior à sua. Quando você discrimina uma pessoa por ela ser negra ou por ela ser periférica e ela não tem oportunidade de chegar onde você está chegando, você está eliminando vários cérebros muito inteligentes que poderiam fazer diferença na sociedade ou se realizar pessoalmente. Por isso que eu sou a favor das cotas. A causa da desigualdade social, econômica e política no Brasil.
O Brasil é um país caracterizado por multiplicidade racial e cultural. Entretanto, desde a colonização, vários aspectos de nossa formação social foram influenciados pela desigualdade. Em primeiro lugar, posturas e discursos que reforçam o racismo, o sexismo, a misoginia, a xenofobia, LGBTfobia e outros preconceitos. Depois, a ingerência de governos sobre questões estruturais, acesso à educação, moradia digna, renda suficiente para garantir a segurança alimentar da população. Tudo isso somado às várias tentativas de sabotagem de ações que poderiam minimizar essas desigualdades, como, por exemplo, a renda básica universal, que poderia haver e ajudar, cotas raciais nas universidades federais que existem, mas toda hora querem extinguir, culminam em uma das maiores desigualdades sociais do mundo aqui no Brasil. As terras são divididas de forma desigual, alta carga tributária. A tributação aqui é toda feita em cima de consumo, e a inflação reduz o poder de consumo da população, a meritocracia e a corrupção minimizam as chances de mudança. São inúmeros fatores que, se somados, demonstram o quanto ainda temos a conquistar como sociedade brasileira. Isso é verdade. O Brasil está muito atrasado em várias concepções dessa ordem. E as consequências? A desigualdade social pode ser determinante para a saúde. Isso ocorre principalmente porque ela reforça a diferença no acesso e na qualidade de recursos disponíveis, mas não só isso. Ela pode ser determinada para a diminuição de expectativa de vida, determinante para a diminuição da expectativa de vida, aumento de risco de doenças cardíacas e outras relacionadas ao estilo de vida do indivíduo. Com a pandemia que houve aí, causada pela Covid-19, ficou evidente que um sistema público de saúde como o SUS é essencial para mitigar essa falta de acesso da população mais pobre à saúde pública. Esse é um direito que jamais deveria ser discutido, mas o que vemos é a tentativa constante de sucateamento do sistema. O SUS, ele é heróico. É um dos sistemas mais completos do mundo. Mas ele não recebe investimento, ele sofre perseguição exatamente porque ele é ótimo. Isso aí é um sintoma da indigência mental de certas classes, de certas pessoas, né? Esse negócio de que você vai pagar a saúde das pessoas de graça e tal, que isso aí é coisa de vagabundo, isso é de uma burrice espetacular, isso é uma vontade de ser ruim, entendeu? O SUS, ele deveria ser tão financiado de forma que todo mundo quisesse ir para o SUS. Que nem o rico quisesse pagar uma consulta fora dele, entendeu? O Canadá tem uma saúde pública de pujança, o dia que vocês puderem dar uma lida lá sobre o Canadá. A desigualdade social também reduz a solidariedade entre grupos participantes de diferentes estratos, mas uma causa extremamente cruel é a sua íntima ligação com o aumento da violência. Para efeito ilustrativo, basta compararmos a diferença de tratamento da força policial nas ações na favela e nos bairros nobres, né? O cara na favela já entra matando todo mundo. E no bairro nobre ele não vai fazer isso aí, porque vai dar um chabu danado. Outra consequência dessa diferenciação da sociedade é a desigualdade salarial. Ela reduz a expectativa de renda futura do trabalhador e ocupação em cargos formais com estabilidade e possibilidade de ascensão profissional. Muitos estudos, como o de Carles Bois, 2009, indicam que a desigualdade de renda e riqueza dificulta o crescimento econômico do país. Seria preciso a proporção de redistribuição de renda, com a aplicação de cargas tributárias mais pesadas para as classes mais ricas, como, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas. Isso é um tabu aqui, discutir isso aqui. E outra coisa que as pessoas não entendem é que grandes fortunas são grandes fortunas. Até 50 milhões que você tiver em patrimônio, você não estaria perto do conceito de grande fortuna, tá? Grande fortuna começa com 51 milhões em diante, né? Se você tem lá 10 apartamentos, se você, não sei quantas, se você somar uma fazenda, uma coisa, se você somar aquilo tudo ali, não chegar a 50 milhões, dificilmente você pagaria um imposto que te retiraria muito dinheiro. A partir disso aí, seria considerado grandes fortunas, tá? Os milionários. Os bilionários, então, você nem os vê. Bom, a instabilidade do sistema político é outro efeito da desigualdade, e ela gera consequências que reforçam ainda mais as diferenças de uma sociedade. Por exemplo,
desencoraja os investimentos e mergulha a nação em uma situação econômica ainda mais crítica, intensificando novamente as diferenças sociais, retroalimentando, né, educacionais, salariais e a de oportunidade. Então, quando o sistema político é instável, você intensifica as diferenças, tanto sociais, educacionais, salariais e oportunidades. Você já deve ter percebido que, quase que propositalmente, nosso sistema político é sempre instável. Estudiosos afirmam que, se não houvesse desigualdades, também não existiria motivação para a ascensão social, financeira e profissional. No entanto, ainda que ela seja um fator motivador para algumas pessoas, suas consequências são desumanas e indignas, e isso jamais deveria ser tolerado. Olha bem, desde que o homem não seja educado para ter caráter e analisar a realidade dos outros, essa fala aqui é uma falácia, porque a desigualdade estimula. A sociedade só evolui porque a desigualdade estimula. Igual a mesma coisa que você falar que nós só evoluímos porque existe guerra, porque aparecem necessidades prementes, então se desenvolve, você tira da cartola lá uma solução para resolver um problema, e por isso que a sociedade se desenvolve demais dentre guerras. Olha, a guerra é uma forma de você evoluir na pressão. Agora, se você tiver caráter, se você tiver boa formação, se você for uma pessoa de profundidade, você evolui por formação. Tá certo? Então você não precisa ter desigualdade para impulsionar as diferenças da sociedade. Ao contrário, as desigualdades aqui têm impulsionado nós para baixo. Nós estamos sempre perdendo que ganhando. Vamos lá. Qual a relação entre desigualdade e democracia? Bom, isso aqui é bem grande, eu vou ler muito rapidamente algumas partes, não vou ler tudo. O artigo de Tomás Rigoletto Pernias, publicado em maio de 2019 na revista Le Monde Diplomatique, Brasil, estabelece relações de democracia e desigualdade social. É razoável supor que no país democrático o governo seja capaz de conter facilmente o crescimento da desigualdade social, empregando políticas públicas que redistribuam a renda e desconcentrem riqueza. O raciocínio é elementar. Na medida em que a riqueza se concentra cada vez mais nas mãos de uma ínfima minoria, a vasta maioria da população irá, por meio de mecanismos de representação democrática, eventualmente reverter a concentração de riqueza, exercendo seu poder de maioria eleitoral. Aqueles prejudicados pela crescente desigualdade social poderiam influenciar as políticas públicas, modificando a distribuição de frutos econômicos e, assim, revertendo a concentração de renda e riqueza. Bom, isso é me parece uma lógica, né? Mas isso não é o que acontece. Em sua análise, o autor destaca que, tecnicamente, a sociedade civil teria poder sobre as políticas públicas. Entretanto, mesmo sendo chamada de democracia e com crescente vontade de mudança, a situação de desigualdade social permanece a mesma, se não maior. Então, isso acontece principalmente pela falta de respaldo dos legisladores e executores de políticas do país. Muitos culpam os mecanismos econômicos pela desigualdade social, embora seja íntima a relação entre desenvolvimento econômico e social. O maior culpado dessa diferença é a própria sociedade. É, e ao mesmo tempo não é. Porque você tem uma elite que domina o pensamento dessa sociedade, você tem mídias que estão ligadas a essa elite, você tem tudo ligado ao poder dominante, a políticos, legisladores e, às vezes, até os que são egressos do sistema judiciário são de uma camada de elite. Entendem e veem a vida daquela forma. E isso dificulta a visualização das pessoas cá embaixo e o respeito às suas vontades e às suas políticas públicas. Seria preciso de haver uma conscientização, isso tem que se basear na educação, uma conscientização de que nós temos que melhorar a vida de todos, até para não termos problemas lá na frente. Se você criar muita desigualdade, se você manter muito privilégio, você vai acabar incrementando a sociedade com bandidagem. E você está sob risco. E com doenças, e você está sob risco. Né? Bom, o entrave está numa correlação desfavorável das forças sociais que bloqueia qualquer tentativa de criação e implementação de políticas públicas viáveis que visem redistribuir renda e desconcentrar riqueza. Muito bem. Qual a importância do trabalho humanitário nesse contexto? Bom, isso aí já é o papel da Oxfam. A ajuda humanitária abrange ações no trabalho voluntário e tem como principal objetivo minimizar, se não eliminar, os problemas que afetam a sociedade. Olha bem, por que eu não vou continuar lendo isso? Porque esse site é um site da Oxfam e ele tá tentando chamar você para fazer um trabalho humanitário. Acho super válido,
Mas o nosso tema aqui é a desigualdade econômico-social, tá? Bom, então, nós estamos caminhando aqui para o final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero que você pode coletar, rever o vídeo e coletar palavras-chave para você poder fazer a sua redação, se for uma redação, ou para você olhar em outras partes da prova e entender um pouco das terminologias e dos pensamentos, tá? De toda forma, ainda que você não seja uma pessoa que vai fazer Enem ou que você vai fazer, o fato é que é importante a gente ter noção dessas coisas e cuidado. Se você é bem situado na sociedade, se você é uma classe média que tem um carrinho, uma casinha, tal, você não faz parte da elite, tá? Se eu tiver que fazer uma gradação, vamos pegar aqui a pirâmide, tá? Aqui embaixo está o lumpen, pouco acima os miseráveis, um pouquinho acima os pobres, um pouquinho acima as classes E, C, D, né? Você está aqui, ó. A sua distância para o pico é muito maior que a sua distância para baixo. Você, num infortúnio qualquer, você pode cair de classe. Portanto, você tem que participar de políticas públicas. Você tem que observar que você não faz parte da elite. Quando alguém falar que vai fazer imposto sobre fortuna, ele não vai te atingir. Tá certo? Você é uma pessoa que compra apartamento financiado em 30 anos. Você não é rico. Você é um cara que vive pagando prestação de um automóvel que você comprou. Porque aí você tem que vender, porque faz parte da política do automóvel, você vender, porque senão deprecia muito, aí você continua pagando a prestação de um novo automóvel, porque aquele entrar. Você está a vida toda, você paga para ter casa, você paga para ter carro, você paga para estudar, você paga para tudo. Se você quiser fazer uma universidade pública, você tem que ter, seu pai tem que se virar para poder colocar você num bom curso ou num bom colégio. E esse colégio é visto como um colégio de elite. Você não é elite. Tá? Você não é elite. Você não é elite econômica, não. Você é povo. Você paga muito imposto. Conscientize-se disso aí. A classe média tem um medo da pobreza danada, mas ela está muito perto dela. Então, esse medo deveria fazer com que ela tivesse atitudes políticas visando a melhoria da vida de todos, porque vai melhorar a vida da classe média também. Tá? O pessoal fica metendo pau na universidade pública aí. A classe média, historicamente, foi ela que entrou para a universidade pública. A universidade pública tem que ter mais gente lá dentro, não apenas a classe média. Ah, mas aí não cabe os pobres, mas a classe média. Cabe sim, é só você ampliar e haver mais investimento. Investimento do Estado é o investimento do seu dinheiro a seu favor. Não pense que o seu dinheiro está indo para o pobre, não. Ou por outra. Está indo para um pobre como você, que você não é elite, você não é rico. Vamos pensar nisso aí. Eu estou falando para a maioria. Alguém que esteja aqui e saiba que é elite, ele provavelmente não vai estar assistindo esse vídeo. Tá certo? Muito obrigado. Curta, comenta, compartilha, assina o canal, aperta o sininho para você ser avisado quando nós fizermos um vídeo novo. Me prestigie aí, porque isso aqui é o meu ganha-pão. Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando.